hoje a igreja celebra a memória de São Joaquim e Santana, a voz de Jesus. É evidente que nada se encontra na Escritura a respeito desses personagens. O que sabemos deles chegou-nos por meio de um escrito apócrifo chamado Evangelho do Pseudo-Mateus ou da Natividade de Maria, que foi escrito por volta do século VII, VIII e que recebeu acréscimos nos séculos posteriores. Portanto, o que se sabe deles foi preservado pela piedade popular e está repleto de informações exageradas, como é comum acontecer nesse tipo de literatura. No entanto, por que razão a Igreja tributa a esses santos este culto particular? Talvez aqui nos possa ajudar aquele dito de Jesus no capítulo 12 de Mateus, quando ele afirma que é pelo fruto que se conhece a árvore. Quando consideramos o fruto desse casal, a Virgem Maria, então podemos concluir que, de fato, eles merecem a admiração da Igreja. A liturgia da palavra da missa de hoje nos convida a meditar sobre um pequeno trecho do livro do Eclesiástico. O capítulo 44 abre a última parte da obra e até praticamente no final do livro, no capítulo 50, o autor apresenta uma espécie de discurso de elogio aos antepassados. Esse tipo de discurso pode ser encontrado não apenas na Sagrada Escritura, mas também na literatura clássica, grega e latina, e recebe o nome de encômio. Era uma espécie de panegírico no qual se destacavam os grandes feitos dos homens ilustres. O nosso texto se detém apenas nos 15 primeiros versículos do capítulo 44. Trata-se de uma introdução ampla a todo o discurso. A partir do versículo 16 é que começam a ser nomeados os personagens, que vão de Enoque até o sumo sacerdote Simeão II, que era contemporâneo ao autor do livro. O texto começa com um convite. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. O adjetivo famosos, no texto grego, é a palavra endoxos, que se refere a alguém distinto, eminente, que possui certas qualidades excepcionais. Já o termo correspondente em hebraico é hesed, ou seja, eram homens de piedade, aqueles que se caracterizavam por sua fidelidade aos preceitos divinos. Esse versículo de abertura dá a tônica àquilo que virá a seguir. Aqui o autor faz uma espécie de celebração geral dos mortos. Mas quais mortos devem ser elogiados? Lamentavelmente, a liturgia omitiu os versículos do 2º ao 9º, e é exatamente aqui que o autor menciona 12 categorias de grandeza: os governantes, os homens de valor, conselheiros, profetas, líderes sábios, guardiões de tradição, instrutores, compiladores de ditos sábios, compositores, autores, os ricos e os pacíficos. Certamente a menção dessas 12 grandezas não é acidental. O número 12 dá essa ideia de completude, como as 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano, os 12 discípulos. Como disse mais adiante, o autor, baseado nesses critérios, apresentará o elenco desses grandes personagens. A seguir nós veremos Abraão, Moisés, Arão, Josué, os juízes, Davi, Elias, Neemias e por aí vai. É evidente que nem todos os homens que se destacaram por sua piedade são nomeados ou sua lembrança se mantém ainda viva. Dessa forma, o autor oferece essa breve introdução como um elogio a essas pessoas esquecidas e sem nome, juntamente com todos os outros que serão mencionados no corpo do poema. Voltando ao texto da liturgia de hoje, a partir do versículo 10º, diz o autor: estes são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos
são a sua melhor herança. Como em determinados textos do Antigo Testamento não se percebe ainda uma noção muito clara de vida consciente após a morte, uma das formas de se continuar a existir era através dos filhos. Primeiramente, os descendentes devem se lembrar de seus antepassados e de seus grandes feitos. E além disso, naquele contexto, os descendentes costumavam levar o nome de seus ancestrais, e essa era uma forma de se perpetuar a memória. Mas existe ainda uma forma a mais de subsistir no tempo. Diz o texto: a descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Nesse trecho, o autor afirma que a memória dos ancestrais é perpetuada na medida em que os descendentes os imitam na sua piedade. Essa é uma forma de se honrar a memória dos antigos, conservando o seu legado, a sua herança. Por fim, o autor fala do respeito e do culto que eles merecem. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. A sepultura honrosa e o reconhecimento por parte da comunidade dos fiéis é a prova de uma vida bem-sucedida. Com a memória de São Joaquim e Santana, celebramos também hoje o Dia dos Avós, e essa é uma data a ser valorizada por nós cristãos. Papa Francisco constantemente alerta os cristãos contra o perigo da cultura do descarte, tão presente em nossa sociedade. Normalmente, descartamos aquelas etapas da vida nas quais as pessoas são vistas como uma despesa ou um fardo. E aqui entram os dois extremos da vida, a infância e a velhice. Quando se descarta os anciãos, perde-se a memória, arrancam-se as raízes e se desperdiça aquele tipo de conhecimento que só se adquire com o tempo. Eu mesmo tive a sorte de conhecer 3 de meus avós. E eu costumo dizer que aquilo que eu conheço de Deus de mais consistente, eu aprendi com a minha avó paterna. Depois a teologia veio complicar algumas coisas, mas o que me mantém de pé na caminhada cristã foi aquilo que aprendi com o exemplo dela. Quem dera que as novas gerações tivessem a mesma sorte de receber o ensinamento que provém da experiência, do tempo. Em 25 de abril deste ano de 2024, o Papa Francisco escreveu a sua mensagem para o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E em seu texto ele constata o seguinte, cito o Papa: está já muito espalhada a convicção de que os idosos fazem pesar sobre os jovens os custos da assistência de que necessitam, subtraindo assim recursos ao desenvolvimento do país e, consequentemente, aos jovens. Trata-se de uma visão distorcida da realidade. É como se a sobrevivência dos idosos colocasse em risco a dos jovens, ou como se, para favorecer os jovens, fosse necessário negligenciar os idosos ou mesmo eliminá-los. O contraste entre as gerações é um equívoco, um fruto envenenado da cultura do conflito. E mais adiante ele diz que isto acontece quando se perde de vista o valor de cada pessoa, tornando-se ela apenas uma despesa, que em alguns casos aparece demasiado elevada para pagar. O pior é que muitas vezes acabam dominados por essa mentalidade os próprios idosos, que chegam a considerar-se como um fardo, sendo os primeiros a quererem desaparecer. Aos vovôs e vovós, a nossa gratidão e reconhecimento. E como diz a palavra de Deus, os seus gestos de bondade jamais serão esquecidos.